Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Olha, em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela tua vida e pela tua família. Olha, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, o tema de hoje é o fim dos tempos, ou seja, o fim do mundo. Olha, os pastores do sistema religioso, os doutores em teologia, eles pegam as passagens bíblicas que falam acerca do fim dos tempos, as passagens bíblicas que falam acerca do fim do mundo, as passagens bíblicas que falam acerca dos últimos dias. Eles dizem que vai vir o fim do mundo, Jesus vai voltar num futuro incerto, e quando Jesus voltar, neste dia em que ele voltar, haverá o fim do mundo, porque Deus vai destruir a terra e vai destruir o mundo. Então, é isso que dizem os pastores do sistema religioso. E andam contaminando os crentes com esse pensamento. Andam contaminando os crentes com essa linhagem de ideia. Entende? Com essa linha de entendimento. Então, contaminam os crentes, e os crentes já acreditam que um dia a terra será destruída. Então, as pessoas vivem com medo disto. Vivem atormentadas, esperando o dia em que Jesus vai voltar, porque pensam que Jesus, assim que ele voltar, vai julgar o mundo. E assim que Jesus julgar o mundo, o que vai acontecer? Vai destruir o mundo, e todos aqueles que não forem salvos vão passar por essa destruição. Então, é isso que ensinam os pastores do sistema religioso. E os crentes todos acreditam nessas coisas, porque a mente deles é cauterizada por esse falso ensinamento. Olha, essas coisas não são verdades, mas calma, porque neste vídeo nós vamos esclarecer toda a verdade acerca do fim dos tempos e acerca do fim do mundo. Olha, Mateus, capítulo 24, do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos, eles achegaram-se a Jesus no Monte das Oliveiras, e eles perguntaram, questionaram a Jesus: Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que aqui neste templo não haverá mais pedra sobre pedra? Quando é que o templo será destruído? Entende? Eles perguntaram a Jesus: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus, sendo questionado pelos discípulos, Jesus diz o seguinte: olha, já que vocês querem saber quando serão essas coisas, quais são os sinais da minha vinda e do fim do mundo, eu hei de vos responder. Aí Jesus começou falando aos discípulos os sinais que antecederiam a sua vinda e o final dos tempos. Jesus disse o seguinte: olha, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir guerras e rumores de guerras. Vai se levantar nação contra nação, haverá fome, haverá peste, haverá terremotos em vários lugares, vão surgir muitos falsos profetas, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar mais a sua luz,
as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Olha, então, estes eram os sinais que Jesus disse que antecederiam a sua vinda e o fim do mundo. Agora, depois que Jesus falou desses sinais, Jesus disse como seria a sua vinda. Olha, vamos tratar ponto por ponto. Jesus disse como seria a sua vinda. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Jesus dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, é assim como Jesus ia voltar. Jesus disse isso aos discípulos. Diz que ele voltaria nas nuvens e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Agora, o que os pastores ensinam? Dizem, assim como Jesus disse lá em Mateus que virá sobre as nuvens, então as pessoas vão ver Jesus vir sobre as nuvens. O que eles não sabem, que o vir com as nuvens, o Jesus vir com as nuvens, não significa as pessoas verem Jesus vir nas nuvens em um cavalo branco, como alguns filmes dizem, ou os desenhos animados mostram. Não é isso que Jesus estava a dizer. O vir com as nuvens é uma linguagem de figura que os judeus usavam naquele tempo. Agora, o vir com as nuvens significa Jesus vindo em juízo. E Jesus vindo em juízo sobre o povo de Israel. Por que sobre o povo de Israel? Porque Israel era o povo o que tinha as leis e os mandamentos de Deus. Deus já havia estabelecido as leis e mandamentos ao povo de Israel. Então, Jesus viria em juízo para poder julgar aquele povo segundo as leis que ele havia estabelecido. Você entende isso? Entende isto? Agora, os pastores do sistema religioso, eles são preteristas futuristas. Dizem que este evento final dos tempos, este evento da vinda de Jesus Cristo, ainda vai acontecer num futuro incerto. Percebe? O que eles não sabem é que Jesus falou quando seria a sua vinda. Jesus disse quando é que vai acontecer este tal fim dos tempos, esse fim do mundo. Olha, confira, Mateus, capítulo 24, do versículo 34. Olha, Jesus dizendo isto, entende, irmão? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, Jesus disse quando que aconteceriam aquelas coisas. Jesus disse quando que ele iria voltar. Jesus disse quando que seria o fim do mundo. Diz que esta geração. Jesus não estava a se referir à nossa geração, nós, hoje, cá em 2020. Não disse isso Jesus. Jesus disse aquela geração. Esta geração referindo-se àquela geração em que Jesus e os discípulos estavam vivos. Você entende isto? Então, o sermão profético de Jesus acerca do fim do mundo, acerca do fim dos tempos, e todos os sinais que estão no livro de Mateus, no capítulo 24, tudo isto aconteceu no ano 70. Você entende? Então, Jesus diz que esta geração não vai passar, a referir-se àquela geração em que ele e os discípulos estavam vivos. Entende? Agora, o sistema religioso trouxe uma confusão no meio dos crentes, no meio do povo de Deus, fazendo as pessoas acreditarem que o fim dos tempos ainda vai vir, que Jesus ainda vai vir e o mundo será destruído. O mundo jamais será destruído. Mas calma, eu vou te mostrar agora os versículos bíblicos que Deus atesta e confirma que jamais e nunca vai destruir a terra. Segura aqui, olha. Quando Jesus Cristo falou acerca da destruição, acerca do fim do mundo, Jesus não estava a se referir que a humanidade toda seria destruída. Entende? Jesus estava a se referir de Jerusalém. Quando Jesus falou acerca do fim do mundo, não que haveria o fim da humanidade. Jesus estava a se referir ao fim daquela terra, ao fim de Jerusalém, ao fim daquele povo lá. Então, Jerusalém seria destruída. Assim como o próprio Jesus disse, olha, Lucas,
capítulo 21, do versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, a sua destruição. Entende? Então, Jesus disse, quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, quando vocês verem Jerusalém sitiada de exércitos, saber então neste tempo que já é chegada a sua desolação, a sua destruição. Este é o tempo em que Jerusalém será destruída. Entende? Então, este era o evento da destruição. Este era o evento do fim do mundo. Não o mundo, toda a humanidade, mas sim o fim daquele mundo, o fim daquela era, o fim daquele tempo, o fim daquele povo lá, o fim daquela cidade lá, Jerusalém, porque seria destruída naquele tempo. Então, o que aconteceu naquele tempo? O que foi que houve naquele tempo com Jerusalém? Olha, as forças do comandante romano, general Tito, invadiram Jerusalém. Isso durante o governo do imperador Vespasiano. Então, isso no ano 70, quando invadiram Jerusalém e destruíram Jerusalém. Então, Jesus, ele profetizou acerca do que iria acontecer naquele tempo. Então, quando Jesus falava que ainda vai acontecer, estava a se referir ao ano 70. E o ano 70, para nós, hoje em 2020, ficou no passado. Você entende isto? Olha, Jesus disse assim, Mateus capítulo 21, versículo 21. Aliás, Lucas capítulo 21, no versículo 21. Confira aí. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Segura aqui. Jesus disse ao povo de Israel. Jesus disse àquele povo lá naquela época, que os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que não saiam dela. Por quê? Porque dias de vingança são estes. Quais dias? Os dias lá no ano 70. Os dias em que Jerusalém foi cercada de exércitos para a sua destruição. Você entende isto? Então, o fim do mundo não vai vir. O fim do mundo já aconteceu. Não é o fim da humanidade, mas sim o fim daquela era, o fim daquele tempo, o fim de Jerusalém. Olha, Jesus ainda disse, no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 23, diz o seguinte, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e sobre este povo. Então, qual é este povo que Jesus estava a se referir? Estava a se referir àquele povo lá, o povo de Israel. Entende? E ainda no capítulo 21, no versículo 24, diz que e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, Jesus disse aqui, que cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada. Jesus não disse que Moçambique será pisado. Jesus não disse que Brasil será pisado. Jesus não disse que Portugal será pisado. Jesus não disse que Espanha será pisada. Jesus disse que Jerusalém será pisada pelos gentios. Isso aconteceu no ano 70, quando o imperador, quando o general Tito entrou lá, e isso no governo do imperador Vespasiano, destruíram Jerusalém. Isso aconteceu e Jerusalém foi pisada pelos gentios, pelos romanos naquela época. Você entende isto? Então, o evento fim do mundo, o evento fim dos tempos, aconteceu no ano 70. Isso lá em Jerusalém. E hoje nós estamos em um outro tempo e o fim do mundo não vai mais vir. Entende? Porque era um evento para Jerusalém. Você entende isto? Agora, o apóstolo Paulo ele também falou acerca do assunto. O apóstolo Paulo ele também falou acerca dos últimos dias. Entenda isto. Hebreus,
capítulo 1, do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, o apóstolo Paulo diz que naquele tempo em que ele estava vivo, ele já vivia os últimos dias. Você entende isto? Então, eram os últimos dias de quê? Eram os últimos dias, por quê? Porque o fim daquela era, o fim daquele tempo, estava próximo. O fim daquele mundo estava próximo. O ano 70 estava próximo. É por isso que Paulo disse isso, aqui na carta aos Hebreus. Diz que nesses últimos dias, porque aquele tempo lá já era os últimos dias. Entende? Agora, como é que os pastores do sistema religioso ainda dizem que nós estamos vivendo os últimos tempos? Eles olham para a pandemia, olham para o coronavírus e dizem: nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Mas Paulo escreveu em Hebreus que o tempo em que Paulo estava vivo, lá no ano 60 e tal, antes do ano 70, diz que nós estamos vivendo os últimos dias. Você entende isto? Então, Paulo ainda disse no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 25, diz o seguinte: olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, Paulo diz que aquele dia estava se aproximando. Que dia é este? O dia do juízo final, o dia do julgamento, o dia em que Cristo iria julgar o povo de Israel. Você entende isto? Então, no ano 70, Jesus veio nas nuvens, veio em juízo sobre o povo de Israel. Jesus julgou Israel no ano 70 e o juízo final aconteceu lá no ano 70. Hoje, nós estamos em uma outra era, num outro tempo, em que o juízo não vai mais vir, não vai acontecer o juízo final, não vai acontecer o julgamento, porque a lei foi abolida por Jesus Cristo e nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Nós vivemos debaixo e segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Você entende isto? Então, não há nenhum juízo sobre nós. Não há nenhum juízo sobre o povo de Deus, sobre os gentios e sobre a humanidade de hoje. Por quê? Porque o juízo aconteceu, isso, lá no ano 70. Olha, essa é para os pastores, essa é para os doutores em teologia que dizem que Jesus vai destruir a terra. Que dizem que Jesus ainda vai vir e quando ele vier, vai destruir a terra. Olha, Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 4, diz o seguinte: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Olha, se é que Jesus vai destruir a terra, então vai entrar em contradição com a sua própria palavra. Você entende isto? Porque a Bíblia diz que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, nós estamos numa geração hoje, essa geração vai passar, vai vir outra geração, essa geração que vier vai passar, vai vir outra geração, essa geração que vier vai vir outra geração, até assim sucessivamente, mas a terra jamais será destruída. Você entende? Percebe isto? Então, todos os pastores, todos os que se dizem profetas de Deus, que ainda pregavam que Jesus vai voltar, que o mundo será destruído quando ele vier, que agora que sabem dessas verdades, parem com isso. Porque depois que o homem sabe da verdade e ainda pratica a mesma coisa, isso é colocar o povo de Deus debaixo de um trauma, colocar medo no povo de Deus, e isto entristece o Espírito Santo. Isso não é do agrado de Deus. Então, você que se diz pastor, você que se diz profeta de Deus, se ainda pregava que Jesus vai voltar e um dia o mundo será destruído, saiba que o Evangelho não diz isso, a palavra de Deus não diz isso. Querido irmão, eu não sou contra você, eu sou contra o engano,
Eu sou contra o que é pregado nessas tais ditas igrejas. Eu sou contra as mentiras que são pregadas lá. Entende? Enquanto para ti, meu irmão, eu te amo com amor, não fingido. Compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda não sabem dessas verdades, que ainda vivem com medo do fim do mundo, que vivem com medo de Jesus voltar e eles ficarem, como ensinam no sistema religioso. Somos filhos de Deus e temos prazer no seu evangelho. Então, subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que publicarmos um vídeo. Ative o sininho de notificações para ficar alertado sempre que nos publicarmos. Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês. Olha, até a próxima.